você vai acompanhar conosco aqui, como sempre, aqui na TV Justiça, na sessão desta quinta-feira, ao vivo, direto do plenário. Muito boa tarde, senhoras ministras, ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Dias Toffoli, que está aqui no nosso painel, ministra Rosa Weber, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Edson Fachin, ministro Alexandre Moraes, ministro André Mendonça, ministro Cássio Nunes Marques também, agora já está aparecendo aqui no nosso painel. Queria saudar a doutora Lindora Maria de Araújo, vice-procuradora-geral da República, aqui também presente, e dar início à abertura da 11ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 11ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 27 de abril de 2022. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e André Mendonça. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Nunes Marques. Vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Maria Araújo. Abriu-se a sessão às 14h36, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma objeção à ata, ministra Carmen Lúcia pede a palavra. Senhor presidente, senhores ministros, senhora procuradora-geral em exercício, cumprimento agora, senhores advogados, senhores servidores, eu peço licença, senhor presidente, neste início de sessão do plenário, apenas... Bota mais um pouquinho. Obrigada. Apenas para uma palavra sobre um fato que foi amplamente noticiado na data de ontem, mas que precisa de ser apurado, que diz respeito à circunstância de que uma menina de 12 anos, indígena, teria sido estuprada até a morte em ataque de garimpeiros na comunidade de Aracaçá, região de Vaicás, na terra Yanomami, em Roraima. Os fatos teriam ocorrido dia 25. Desde o dia 30, nós estamos julgando, não só nós no Supremo, mas juízes do Brasil inteiro, questões graves como esta. Poderia parecer que hoje, dia 28, teriam se passado 3 dias do fato que precisa de ser esclarecido. Ocorre que a violência e a barbárie praticada contra os indígenas estão ocorrendo há 500 anos. Não diferente a violência que vem ocorrendo, especialmente contra as mulheres no Brasil, de uma forma cada vez crescente. Parece que a civilização tem um significado apenas para um grupo de homens. O Poder Judiciário, como o senhor, Vossa Excelência, ontem, mais uma vez realçou, atua mediante provocação. O cidadão atua pela dor. Dor como a provocada, que poderia ser em qualquer parte do planeta, numa crueldade letal contra as mulheres. Esta perversidade, acho, senhor presidente, senhores ministros, e a minha palavra é porque não pode permanecer apenas como dados estatísticos, como notícias, como se fossem fatos normais da vida. Não são. Nem podem permanecer como notícias que se formalizam em intermináveis processos que nunca esclarecem nem punem os autores das barbáries praticadas. O feminicídio no Brasil vem mostrando a média de 4 mulheres mortas a cada dia, como se divulgou neste mês de março. As mulheres indígenas são massacradas sem que a sociedade e o Estado tomem as providências eficientes para que se chegue à era dos direitos humanos para todos, não como privilégio de parte da sociedade. Não é mais pensável qualquer espécie de parcimônia, tolerância, atraso ou omissão em relação à prática de crimes tão cruéis e gravíssimos. A notícia que tem, a Procuradora-Geral da República talvez aqui possa depois nos dizer, já teria adotado providências em relação ao que se passou para esclarecimento dos fatos noticiados nesta comunidade de Aracaçá.
mas há que se adotarem providências claras, seguras, continuadas, para que não apenas este caso que foi noticiado se esclareça, se ocorreu, como ocorreu, em que condições, mas para que se processe nos termos dos direitos humanos. Parece-me imprescindível, senhor presidente, que todos os casos de feminicídios, todas as crueldades praticadas, sejam superadas com a informação de toda a sociedade sobre os dados, sobre as medidas adotadas com transparência em relação ao ocorrido e as providências levadas a efeitos, para que se supere esse estado de coisas contrária à própria ideia de civilização e, especialmente, sobre a eficácia dos direitos que nós conquistamos ao longo destes 2022 anos. Acho que não é mais possível calar ou se omitir diante do descalabro de desumanidades criminosamente imposto às mulheres brasileiras, dentre as quais mais ainda as indígenas, em situação de enorme vulnerabilidade, que estão sendo mortas pela ferocidade desumana e incontida de alguns. Minha palavra, senhor presidente, senhores ministros, é porque desde o dia 30 estamos aqui cuidando exatamente de circunstâncias que se referem a um espaço geográfico brasileiro mais específico, que é a Amazônia, foi trazido nos votos até aqui proferidos, incluído aí o voto proferido na DPF 760, que os crimes que se têm não são apenas de milícias ambientais, portanto, em relação às matas, mas em relação aos indígenas, às terras indígenas, à garimpagem criminosa, à grilagem de terra. E, portanto, a minha palavra hoje, senhor presidente, agradeço Vossa Excelência ter me dado a oportunidade, é no sentido de que não se continue a fazer silêncio quanto ao direito constitucional à vida, de que é titular todo ser humano, e que, no caso de mulheres, e em casos como que se denuncia, reitero, e que precisa de ficar esclarecido, com as consequências a que se chegue a partir da conclusão, relativamente a uma menina indígena, acho que esse direito à vida está sendo rigorosa e escancaradamente descumprido pela violência praticada à vista de todos, incluídos das instituições e dos agentes públicos. Portanto, a minha palavra é apenas para que não se faça silêncio sobre uma violência que vem num crescente em relação às mulheres e em relação às indígenas de uma forma muito especial. Eu agradeço mais uma vez a Vossa Excelência por, nesse início de sessão, em que vamos continuar falando sobre a questão ambiental, que a Vossa Excelência tenha me dado a oportunidade de ter essa palavra. Muito obrigada mais uma vez. Pede a palavra também, Sua Excelência, a Vice-Procuradora-Geral da República, doutora Lindora Araújo. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux, excelentíssimos senhoras ministras Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimos senhores advogados e senhoras advogadas. O Ministério, primeiro, eu queria me associar integralmente às palavras da ministra Carmen Lúcia. O Ministério Público já entrou em contato e com todas as instituições competentes, a apuração do caso, e acredito que todas as situações estão sendo tomadas, todas as consequências já estão apuradas e cada vez mais frequente esse garimpo ilegal em terras indígenas em Roraima, como forma de evitar novas tragédias, como vem ocorrendo. O Ministério Público já acionou a Justiça, reúne rotineiramente todas as instituições envolvidas com proteção do território indígena para que se concretizem as medidas no combate sistêmico ao garimpo. Essas medidas estão sendo retomadas nas operações de fiscalização, construção de bases, produção etnoambiental. Nós já pedimos vários procedimentos nesses dias, principalmente, e não só nesse fato isoladamente, não só na proteção das mulheres, como em todos os fatos indígenas. Nós temos uma Câmara específica em todos os estados, nós temos colegas que atuam individualmente em cada caso. A proteção, e não só fatos que todos os dias a crescente degradação em função das mulheres, e cresceu muito nessa pandemia, não se tem mais o que fazer, e parece que virou quase que um hábito contra as mulheres. E aqui a gente vê que ainda tem
um número muito inferior de mulheres, e eu posso dizer que, atuando, inclusive, no CNMP, eu sou a única mulher em 14 homens. É uma situação bastante até simbólica. E, nesse caso da indígena, foi assim mais assustador, ainda mais se tratando de uma criança, né? E nos deixa muito mais chocados. Mas o Ministério Público, com todos os seus membros, tem atuado de uma forma muito efetiva, e, nesse caso, de uma forma mais atuante ainda. E eu não quero mais me alongar e faço simplesmente as palavras da ministra Carmen Lúcia, que nos tocam de uma maneira muito forte, e eu compacto e atribuo a ela, de uma maneira muito forte, todos os significados, e posso garantir que o Ministério Público está atuando de uma maneira muito corrente, e a Polícia Federal vem nos ajudando de uma forma muito grande, e atuando lá em Roraima, em Rondônia, de uma maneira maior do que tem tido feito desde a outra, já faz um mês, mais ou menos, atuando de uma maneira muito forte. Muito obrigada, ministro. Muito obrigado, vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Maria Araújo. Eu também gostaria de, em nome de todos os integrantes do Supremo Tribunal Federal, me associar e me solidarizar com esse momento tão trágico da vida brasileira, e que esse caso é apenas um caso gravíssimo, representativo daquilo que tem sido muito combatido. E Vossa Excelência, com isso, até me dá a oportunidade de esclarecer que o CNJ tem 2 observatórios, o Observatório de Direitos Humanos e o Observatório do Meio Ambiente. Esse fato já foi levado aos 2 observatórios, porque no Observatório de Direitos Humanos nós temos um segmento de minorias vulneráveis, e no Observatório do Meio Ambiente e de Condições Climáticas nós temos também um segmento específico para a comunidade indígena, em que protagonizam ações mais assim expressivas, porque foram escolhidos para isso o famoso fotógrafo Sebastião Salgado, a professora Manuela Carneiro da Cunha e o ator Wagner Moura. Então, no momento que esse fato chegar aqui ao Supremo Tribunal Federal, ele terá a solução exemplar. Mas, enquanto isso, nós estamos, através do observatório, sugerindo medidas locais para que não se repitam esses fatos que destroem a imagem de um trabalho denso que nós temos feito para o combate ao feminicídio, a proteção das mulheres, os assédios, enfim, todos aqueles atos que anteriormente passavam sem importância e que agora têm uma significação especial para todos nós, homens conquanto seres humanos. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu chamo agora, em continuidade ao julgamento, a arguição do descumprimento do preceito fundamental 651. Ontem, eu, numa linguagem bem coloquial nossa, eu assustei os colegas dizendo que teria um voto alentado, mas, na verdade, o voto era um pouco maior e não haveria tempo suficiente para que nós concluíssemos aquele julgamento. Então, eu iniciaria, só para relembrar, porque também ontem terminou o julgamento, todos nós estamos com a mente bem rígida ainda. Basicamente, o nosso tema central é verificar se o decreto presidencial 10.224, que altera a composição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, ofende os princípios da participação popular, da proibição do retrocesso social, dos direitos da igualdade e da proteção do meio ambiente. O partido que iniciou a demanda constitucional, ele impugnou por arrastamento do decreto em sua integralidade, mas a sua objeção tem como foco principal o artigo 5º, que efetivamente define a nova composição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, que aqui foi largamente explorado. Eu não vou aqui me enunciar, apenas dizer que esse conselho é composto pelo ministro de Estado do Meio Ambiente, que o presidirá, por representantes dos seguintes órgãos: Casa Civil da Presidência,
Ministério da Economia, Ministério do Meio Ambiente, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Eu gostaria, logo de plano, afastar uma preliminar que aqui foi suscitada em relação ao aditamento, na medida em que a nossa jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de aditamento inicial, tornando-se impossível apenas hipótese em que a inclusão da nova impugnação dispense a requisição de novas informações e não prejudique o cerne da ação, o que efetivamente não ocorre no caso presente. Então, essa preliminar eu estou superando. Com relação à preliminar do cabimento de arguição, em que pese algumas manifestações em contrário, eu entendo cabível a DPF, na espécie, porquanto satisfeitos os pressupostos de cabimento à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Eu observo que, quanto ao primeiro pressuposto, a existência de alegação de ofensa aos preceitos de especial relevância de ordem constitucional estão presentes, a saber, direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, artigo 225, caput, cuja defesa é também o princípio da ordem econômica, 170, inciso 6º, e, sobretudo, o princípio democrático esculpido no artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição Federal. No que se refere ao segundo pressuposto, não há mais tênue dúvida de que o decreto impugnado está abrangido no conceito de ato do poder público, esculpido no artigo 1º da Lei 9882/99. Consigno, ademais, que a análise acerca da constitucionalidade do ato impugnado prescinde a análise minuciosa da lei federal que instituiu o Fundo Nacional do Meio Ambiente, na medida em que esta lei não traz parâmetros de conformação da composição do Conselho Deliberativo do Fundo. Neste cenário, a alegada ofensa à Constituição se dá de forma direta a permitir o controle abstrato de constitucionalidade por este Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, eu saliento ainda que se venha a admitir, tal como sustentado pelo eminente Procurador-Geral da República, seu parecer do documento folhas 29, a impossibilidade dessa ação específica, eu destaco aqui uma série de julgamentos no sentido da fungibilidade das ações constitucionais. Eu trago à colação, pela ordem ADI 6407, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno de 13 de maio de 2021. Trago também um aresto de Sua Excelência, o ministro, querido ministro decano de outrora, mas sempre amigo presente, ministro Celso de Mello, na DI 157, principalmente na parte em que ele destaca no item 4 a fungibilidade entre a arguição, descumprimento do preceito fundamental e a ação direta de inconstitucionalidade, pressupõe uma dúvida aceitável a respeito da ação apropriada. Mas, mais enfático ainda, trago aqui uma doutrina do meu dileto amigo e ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de que se encontra efetivamente preenchido o pressuposto da subsidiariedade esculpido no artigo 4º. E Sua Excelência, com muita propriedade, como lhe é peculiar, destaca no seu controle de constitucionalidade, na edição agora de 2019 da Saraiva, que a interpretação estrita do artigo 4º, parágrafo 1º, conduzirá, na grande maioria dos casos, à inadmissibilidade da arguição de preceito fundamental. A DPF teria, sim, um papel marginal e inglório, tal como antes ocorrera a comunidade de junção. Fez essa comparação que me pareceu muito feliz. E aí, também, Sua Excelência destaca que todos os aspectos inerentes às ações de controle de constitucionalidade estão presentes aqui na DPF como efeito vinculante, de sorte que eu não vou reproduzir o texto todo, mas fiz questão de mencioná-lo. Por outro lado, a relevância da matéria controvertida e a circunstância que a decisão proferida na presente arguição terá efetivamente efeitos vinculantes e erga omnes que não existirão
em caso de impugnação em ações de índole subjetiva, resta sujeito ao requisito da subsidiariedade preenchido. No mérito, eu trago aqui 3 ordens de observação. A primeira é sobre a ordem democrática, tal como instituída na Constituição de 88. A segunda é do direito ao meio ambiente, também previsto na Constituição Federal. E o terceiro é o Fundo Nacional do Meio Ambiente, quando, posteriormente, então, eu destaco a necessidade de intervenção do Supremo Tribunal Federal, ou seja, a compatibilidade da jurisdição constitucional nesse tema, para concluir o que já adianto, acompanhando integralmente o voto da eminente ministra relatora. Eu sei que isso tira um pouco da graça do que vem depois, mas, de qualquer maneira, eu já adianto. Então, eu faço aqui uma passagem sobre a teoria geral da democracia, através da teoria geral da política de Norberto Bobbio, e de que, com efeito, a óbvia associação existente entre democracia e os direitos fundamentais, a liberdade e a igualdade, faz com que, nos dias atuais, o regime democrático seja muito mais do que mera opção entre diversos regimes políticos possíveis. Democracia, a rigor, sinônimo de civilização e condição sine qua non do respeito à dignidade da pessoa humana, pois, como aqui também destacava Hans Kelsen, na sua obra A Democracia, São Paulo Martins Fontes, 2019, página 34, é livre apenas o cidadão de um Estado livre. E só é livre o Estado em que haja respeito à soberania popular. E aqui faço uma apresentação com quanto à ideia de democracia tenha mencionado, ao menos nos séculos passados, algumas características. O fato é que as democracias modernas são bastante diferentes das democracias antigas. E aqui, o que eu quero destacar, ao mencionar a soberania popular, relembrando aquele velho discurso de Gettysburg, de 1863, de Abraham Lincoln, que foi o 16º presidente americano, no sentido que a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. E aqui o ministro Fachin destacou como é que o povo, que é a sociedade, que também é obrigada a velar pelo meio ambiente, pode fazê-lo sem que tenha instrumentos necessários. E aí eu faço uma transcrição também do professor Virgílio Afonso da Silva, que trata desses aspectos, e trago aqui, digamos assim, algo que demonstra que não é inusitado no Brasil a participação da sociedade civil em diversos segmentos, e cita a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados de órgãos públicos, em que sejam interessados profissionais e demais temas previdenciários. Cito, por exemplo, a participação da comunidade como diretriz na organização de serviços de saúde, cita a participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas de controle de ações em todos os níveis de assistência social, citando todos os artigos que permitem e que, na verdade, não só permitem, como determinam a participação da sociedade civil. Aqui, quando eu retrato o meio ambiente, eu trago aqui não só aquilo que nós estabelecemos quando eu fui relator do Código Florestal, em que nós destacamos que o meio ambiente assume uma função dúplice no microsistema jurídico, na medida em que se consubstancia simultaneamente em direito e em dever dos cidadãos, que foi aquilo que o ministro Fachin muito bem destacou, e que já estava presente no voto de Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia. Então, o cidadão e a sociedade, em geral, eles paralelamente se posicionam de forma simultânea como credores e devedores da obrigação de proteção do meio ambiente. Digo, então, que o homem é parte indissociável do meio ambiente e a atividade humana, inventiva e transformadora sempre dependerá, qualquer que seja o estágio tecnológico, a humanidade vai alcançar de recursos ambientais para se concretizar. Eu pensei que na Declaração das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, editada por ocasião da Conferência de Estocolmo de 1972, que contou com a presença
de mais de uma centena de chefes de Estados, houve reconhecimento ao direito humano ao meio ambiente de qualidade. 20 anos depois, a Conferência da ECO 92 do Rio de Janeiro introduziu a ideia de desenvolvimento sustentável, consubstanciada na necessária composição entre o crescimento socioeconômico e o uso adequado e razoável dos recursos naturais. Essa nova perspectiva, que tem evidente aspectos intergeracional, como fez também questão de destacar aqui todos os meus colegas que antecederam na votação, demanda aos Estados a construção de políticas públicas atentas à gestão eficiente das matérias-primas, ao diagnóstico e ao controle das externalidades ambientais, bem como ao cálculo de níveis ótimos de poluição, de modo a garantir a disponibilidade de recursos naturais às futuras gerações, que também foi um ponto muito enfatizado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. A renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável ainda foi firmada na recente Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Natural Rio+20, essa conferência, 2012, que agregou ao debate a ideia de governança ambiental global. E a Constituição de 88 não esteve alheia a este movimento de conscientização. E é muito importante, porque no Observatório do Meio Ambiente nós temos interação com cortes internacionais. E, para nosso gáudio, foi exatamente do ambiente internacional que se apelidou a nossa Constituição de Constituição Verde, considerando-a a mais avançada do mundo neste tema. Aqui eu traço algumas linhas sobre o conceito de desenvolvimento sustentável e governança global, que revelam que a definição de políticas públicas no âmbito do direito ambiental impõe o desafio de acomodação desses valores relevantes. Assento que é notável ter a Constituição feito constar expressamente que o dever de preservação do meio ambiente impõe-se tanto ao poder público quanto à coletividade. Ao fazê-lo, o Constituinte, a meu sentir, exigiu que houvesse participação direta da coletividade na formulação das políticas públicas destinadas à definição do manejo eficiente de recursos naturais, tal como fez em diversos outros setores, como verbo e graça acima demonstrado. Então, ao dever que se impõe à coletividade, ela tem de ter meios capazes de exercer esse dever de velar pelo meio ambiente. E aqui eu trago um estudo muito interessante do professor Ingus Sarlet e Thiago Fentas-Pfeiffer, que salientam a intenção da Constituição em promover o engajamento cívico na defesa do meio ambiente e aludem eles a um princípio muito interessante nesse curso de Direito Ambiental atualíssimo, que é desse ano, que é o denominado princípio da participação pública. Ainda consagro que, segundo esses autores, na própria Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente, fruto da ECO 20, é muito importante isso, esse princípio que eles erigiram, ele veio assentado nesse documento transnacional assinado no Rio de Janeiro, no princípio 10, em que se destaca: os Estados irão facilitar e estimular a conscientização e a participação popular, colocando as informações à disposição de todos. Será proporcionado, está no princípio 10, o acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no que se refere à compensação e à reparação de danos. Eu destaco, por fim, que o entendimento para perfilhado já constua da decisão cautelar da eminente ministra Rosa Weber, vice-presidente, na própria DPF 623, em virtude da qual restou suspensa a eficácia do decreto que alterava a composição do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Faço aqui um histórico sobre o Fundo Nacional do Meio Ambiente em confronto com o decreto impugnado, e, ao fazê-lo, eu
esclareço que essa participação popular é impositiva. E, sendo impositiva, houve efetivamente uma violação à Constituição Federal, que, como dito, prevê a Constituição a participação popular direta na definição das políticas públicas voltadas à preservação do meio ambiente. Então, há aquela representação através dos deputados, mas aqui essa representação ela é direta da própria sociedade. E aí, nesse particular, como eu fiz aquela observação sobre a jurisdição que só se movimenta quando é provocada, porque isso é preciso dizer, repetir e repetir várias vezes para que a sociedade saiba que o Supremo não age de ofício, ele só age quando ele é instado a se manifestar, provocado através de uma ação, de uma petição. E eu digo que, nesse caso, exatamente, porque houve essa transgressão à norma constitucional que exige a participação popular, houve a necessidade de intervenção da jurisdição constitucional na espécie. E cito, então, uma obra clássica, Democracy and Distrust, do professor John Hart eu chamo John Hart Ely, mas alguns dizem Eli, mas eu acho que está mais certo, acho que ele gosta mais de John Hart Ely, onde ele destaca que a democracia exige, nesses casos, uma revisão judicial, que, de forma alguma, ela invade a denominada separação de poderes. E cito a obra de Harvard, onde o professor John Hart ele elaborou esse conceito. E essa reflexão dele leva à conclusão perfeitamente pertinente ao caso concreto de que o ato impugnado ele suprimiu a participação da sociedade civil desse conselho, razão pela qual eu, na espécie, entendo que impõe-se a atuação do Supremo Tribunal Federal para a garantia da participação popular na promoção do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, com medida de preservação do bom funcionamento do regime democrático em sua acepção direta. Vou fazer a juntada do voto, que evidentemente passei vários trechos, e julgo procedente a presente arguição, exatamente nos termos da ministra relatora, para declarar a inconstitucionalidade do decreto 10.224, estabelecendo a composição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente anterior à sua edição, sem prejuízo de eventual alteração na composição determinada pela Presidente da República, porque isso a ministra Carmen foi muito enfática ao dizer. Eu não estou dizendo que o Presidente da República não pode nomear pessoas, ele pode nomear pessoas, o que ele não pode é deixar de nomear integrantes da sociedade civil, por isso que, louvando a eminência do seu voto, mais de 100 páginas, que eu tive a oportunidade de ler, eu acompanho integralmente a ministra Carmen Lúcia, e aí já podemos proclamar o resultado. Então, o tribunal, por maioria, ele conheceu e julgou a ação procedente nos termos do voto da relatora, vencido em parte o ministro André Mendonça, que não aditava inicial e conhecia da arguição, não a recebendo como ação direta de constitucionalidade, e julgava procedente a arguição com eficácia ex nunc. A ministra Rosa Weber, que divergia parcialmente da relatora, conhecendo o aditamento apenas quanto ao item B da petição, acompanhando no mais, integralmente, a relatora, e Sua Excelência o decano, o ministro Gilmar Mendes, que acompanhava a relatora, dela divergindo apenas no tocante ao aditamento, que eu agora também eu rejeitei, acompanhando a relatora, acompanhando no ponto o voto também da ministra Rosa Weber, mas no mérito manifestando o acordo com o ministro, manifestando o acordo com a ministra relatora. E o ministro Nunes Marques, que não aditava inicial e não conhecia a arguição em caso vencido, julgava improcedentes os pedidos. Então, sinteticamente, foi isso, e acredito que
retratei fielmente aquilo que os colegas declararam no julgamento. Eu chamo agora a julgamento a ação direta de constitucionalidade 6808, também da relatoria da ministra Carmen Lúcia. Essa ação direta de constitucionalidade foi promovida pelo Partido Socialista Brasileiro, se enquadra em 2 objetivos de desenvolvimento sustentável. Número 8, trabalho decente e crescimento econômico. Número 11, cidades e comunidades sustentáveis. Falará pelo requerente, Partido Socialista Brasileiro, PSB, o doutor Felipe Santos Correia, aqui presencialmente. O doutor Felipe está presente, eu convido, então, a assumir a tribuna e Vossa Senhoria disporá do tempo regimental de 15 minutos, depois do relatório da ministra Carmen Lúcia. Mais uma vez, cumprimentando Vossa Excelência, senhor presidente, os senhores ministros, senhora vice-procuradora-geral, os senhores advogados aqui presentes, senhores servidores, todos os que nos acompanham. Esta ação direta de inconstitucionalidade, senhor presidente, foi ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB, contra o artigo 6º e o inciso 2 do artigo 11A da Lei 11.598, com as alterações que foram promovidas pela medida provisória 1040. O que se alega aqui é uma contrariedade ao artigo 37, caput do 62, inciso 4 do artigo 170, ao artigo 196, caput, e ao inciso 4 do artigo 225. Como Vossa Excelência já anunciou também aqui, a matéria ambiental, e do que se cuida é basicamente, de uma previsão na Rede Nacional para a Simplificação de Registro e da Legalização de Empregos e Negócios, a sigla é REDESIM, a concessão automática, sem análise humana, de alvará de funcionamento e licenças, inclusive licenciamento ambiental, para as empresas enquadradas em atividade de grau de risco médio, além da impossibilidade de os órgãos de licenciamento solicitarem informações adicionais àquelas informadas. O que se tem é que, por esta lei, foram estabelecidos diretrizes gerais para os procedimentos de forma simplificada e integrada do processo de registro e legalização de empresários e de pessoas jurídicas, e cria, então, esta Rede Nacional para Simplificação. É geral, é para todos. O que se questiona aqui é apenas a aplicação destas normas em relação às licenças ambientais. Quer dizer, a simplificação é provavelmente muito bem-vinda, é como se fosse uma desburocratização. A questão que se põe é só em relação às licenças ambientais, porque para as licenças em gerais não precisaria da presença humana nem tudo mais, mas para as licenças ambientais isto cria a possibilidade, no dizer do autor, de essas licenças serem dadas sem as exigências necessárias para o cumprimento dos dispositivos constitucionais. Basicamente, a eficiência ambiental e a garantia da qualidade para que essas licenças sejam concedidas. Basicamente, se afirma que é realizada a consulta de viabilidade, em linhas gerais, do empreendimento, que verifica nome, objeto social, local de instalação de cada empresa. Quando a viabilidade é aprovada, a empresa pode ser registrada no órgão competente para receber o Cadastro Nacional, o CNPJ. Vencidas essas etapas, inicia-se o processo de licenciamento, no qual é avaliado o preenchimento de requisitos de segurança sanitária, controle ambiental, prevenção contra incêndios e outras que se contêm na legislação. Por meio de uma única entrada no sistema, é possível provocar os órgãos de vigilância sanitária, controle ambiental, política urbana, corpo de bombeiros, mediante avaliação, e aí se obtém o licenciamento do empreendimento. O que o autor ressalta é que estão dispensadas dessa etapa de obtenção do financiamento as atividades econômicas consideradas de baixo risco, nos termos da lei chamada Lei de Liberdade Econômica, que é a 13.874,
que prevê o direito de desenvolver atividade econômica de baixo risco, para o qual se vale exclusivamente propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica. Então, o que o autor afirma é que, relativamente à matéria ambiental, esses procedimentos seriam adotados também para as atividades econômicas consideradas de médio risco para o meio ambiente. E a liberação, então, desse alvará de funcionamento e licenciamento ambiental automático para estabelecimentos comerciais que exerçam atividades classificadas como de risco médio, representariam, também aqui nas palavras do autor, um conjunto de normas que garantam o meio ambiente, que contrariam o meio ambiente ecologicamente equilibrada. Haveria graus de risco das atividades, de nível local, regional ou federal, que transporiam o mínimo que seria necessário. O que se defende aqui é a inconstitucionalidade material das normas impugnadas. Como veio por medida provisória alterado, afirmou-se também contra a alteração promovida por medida provisória. Esta medida provisória já foi convertida em lei, basicamente no mesmo sentido, e eu adotei o rito do artigo 10, foram prestadas informações, o presidente da República afirmou que não haveria inconstitucionalidade material nem inconstitucionalidade formal, o presidente do Senado também afirmou que o controle da constitucionalidade de medida provisória seria incabível, mas, como eu disse, além de ser cabível nos termos da nossa jurisprudência, já foi convertido em lei nos mesmos termos. O advogado-geral da União manifestou-se pelo indeferimento da medida cautelar, afirmando exatamente que a automaticidade do procedimento para emissão de licenças para atividade não alcançaria mesmo a licença ambiental, e o procurador-geral opinou no sentido do não conhecimento da presente ação direta. Eu admiti, como amicus curiae, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, e este é o relatório, senhor presidente, apenas, mais uma vez, esclarecendo aos senhores ministros que a norma aqui é questionada na constitucionalidade apenas relativamente à questão ambiental, mantida a norma, portanto, em relação à simplificação das licenças para outras matérias. Em relação ao meio ambiente, como nós estamos dizendo, há normas específicas e cuidados específicos e princípios específicos a serem devidamente cuidados. É basicamente o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia. Concedo agora a palavra ao doutor Felipe Santos Correia, que falará pelo Partido Socialista Brasileiro. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora ministra relatora, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima senhora representante do Ministério Público. Venho aqui em nome do requerente dessa ação direta de inconstitucionalidade, o Partido Socialista Brasileiro, proposta contra os artigos 6º e 11A, inciso 2º, da Lei 11.598 de 2007, com as alterações promovidas pela MP 1040/2021, posteriormente convertida na Lei 14.195 de 2021. Há aqui uma preliminar de perda de objetos suscitada pela douta Procuradoria-Geral da República, mas tomaria a liberdade de tratá-la já ao final da sustentação, porque se confunde com as razões de mérito que pretendo expor aqui neste momento. Conforme o já conciso, mas bastante completo relatório da ministra Carmen Lúcia, aqui trata a Lei 11.598 da REDICIM, que é uma rede de integração de órgãos e instituições voltadas à concessão de licenças e autorizações e registros para o desenvolvimento de atividades econômicas. Esses órgãos congregados na REDICIM incluem, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, a Vigilância Sanitária, órgãos ambientais, juntas comerciais, eventualmente cartórios de registro civil e até mesmo a OAB das administrações em todos os níveis. O que traz a norma impugnada, e é esse o ponto que suscitamos a inconstitucionalidade, é a possibilidade de que o alvará de funcionamento e as licenças, autorizações, concessões que sejam necessárias serão emitidos automaticamente e sem análise humana, exigindo-se das empresas, das atividades comerciais, apenas
a assinatura de um termo de consentimento, um termo de adimplemento de todas as exigências legais, sendo elas do ponto de vista sanitário, do ponto de vista estrutural, inclusive do ponto de vista ambiental para as atividades de médio risco. Aqui no ponto é importante destacar que o risco do empreendimento da atividade é definido pelo poder público, não há disposição legislativa relacionada a isso, então é algo que está dentro da discricionariedade do poder público e não há razão para que não seja, evidentemente é uma matéria que muda a todo tempo com o desenvolvimento das atividades, portanto, há uma grande variedade de definições do que seriam atividades de médio risco. Aqui o que causa preocupação na presente ação trouxemos alguns exemplos do que seriam atividades de médio risco. Aqui, por exemplo, a portaria 78/2021 do IBAMA atribui classificação de risco médio a atividades como, por exemplo, transferência de carga de petróleo e derivados em alto mar, lavra garimpeira de pequeno porte em área sensível, exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais, e fabricação de fertilizantes e agroquímicos. Portanto, vê-se que são atividades de evidente impacto ambiental, com notórios riscos e, inclusive, com casos já bastante registrados de acidentes, de graves violações ambientais. Também, do ponto de vista estadual, trouxemos alguns exemplos, como, por exemplo, comércio atacadista de carnes e serviços de coleta, tratamento e disposição de resíduos. Também são atividades que possuem grave impacto. A gente está tratando aqui de atividades como, por exemplo, lixões e estações de tratamento. A lei também proíbe, na verdade, impede que esses órgãos de controle, sejam eles sanitários, bombeiros e principalmente órgãos ambientais, peçam documentos adicionais para que o empreendimento comprove a sua adimplência com as normas ali necessárias para essas autorizações. Portanto, trata-se de uma concessão automática, sem análise humana, de todas as licenciamentos, autorizações e concessões de que precisa uma empresa classificada como risco médio pelo poder público para funcionar, inclusive com a possibilidade de que os órgãos de controle solicitem mais informações. Aqui, o que se vê, o que coloca a norma, na verdade, é alterar a lógica do sistema de controle. Impede-se o controle prévio dessas atividades, com a concessão, o licenciamento, as autorizações para a atividade, e relega todo o controle do risco, do impacto dessa atividade para a atividade fiscalizatória, que sabemos no país é notoriamente deficitária. É uma atividade complicada, custosa, dispendiosa e que apresenta grande déficit essa atividade fiscalizatória, sobretudo a ambiental. Aqui, portanto, vemos aqui uma violação ao princípio da precaução, no caso, uma vez que se impede que precavidamente o poder público possa fazer o controle dessas atividades e deixa ao poder público apenas a possibilidade de fazer a fiscalização posterior de eventuais impactos e riscos, e também o risco à saúde pública, violação à proteção da vida. Aqui é importante ressaltar o contexto também no qual se insere essa norma, vem num crescente de normas do governo federal no sentido de uma pretensa intenção de desburocratizar os sistemas de controle. Contudo, essas medidas não vêm, e nesse sentido cita-se a Lei 13.874, de 2019, dita como Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, porém o que se observa dessas normas é que não trazem qualquer estudo, qualquer fundamento, qualquer elaboração no sentido de que efetivamente essa desburocratização, essa simplificação trará um benefício à atividade econômica sem que sejam violados outros direitos fundamentais previstos nas Constituições, na Constituição Federal. Como bem disse a professora Ana Frazão, em trabalho doutrinário, essas alterações promovidas não são apenas parciais, enviesadas e reducionistas, como desconhecem por completo a ordem econômica constitucional brasileira, partindo da equivocada ideia de que mercados podem existir sem direito e sem Estado. Portanto, aqui, com a devida vênia, as razões trazidas pelo governo federal, em especial pela Advocacia Geral da União, de que essas normas trariam o Brasil para um patamar
superior no que se refere a índices de desburocratização, sobretudo do Banco Mundial. Entendemos, no entender do requerente, o índice que deve ser cumprido pelo Estado brasileiro é o índice de proteção previsto na Constituição Federal, não, portanto, um índice previsto na instituição internacional que não está, digamos, inserida dentro da realidade brasileira. Aqui é importante também ressaltar que, como disse anteriormente, dentre as atividades de médio risco está a de lavra garimpeira de pequeno porte em área sensível. Recentemente, tivemos a edição de 2 decretos pelo governo federal, ainda no ano de 2022, já no ano de 2022, que criaram um programa de incentivo ao garimpo, especialmente na região amazônica, e que já flexibilizam outras normas de autorização e licenciamento para o desenvolvimento dessa atividade, e aqui ressalto mais uma vez, dentro da região amazônica. Este requerente, Partido Socialista Brasileiro, também teve a oportunidade de trazer essa matéria à corte, na DI 7107, que se encontra com o eminente ministro André Mendonça. Portanto, coloca-se aqui dentro desse contexto aqui de simplificação e, no nosso entender, desmotivada, matérias que causam evidente impacto ambiental no país. Aqui, por fim, tratando muito brevemente sobre a preliminar de eventual perda do objeto, entendemos aqui, como já mencionou a ministra Carmen Lúcia, que não houve no projeto de conversão qualquer alteração substancial que justifique a perda de objeto da ação. E também, de toda forma, se for esse entendimento, também fizemos constar dos autos um pedido de aditamento para que se conste a nova lei, a lei de conversão. Como bem disse o ministro Luiz Fux em julgamento anterior, a jurisprudência dessa Corte admite esse procedimento, sobretudo porque todas as informações trataram já da lei de conversão. Então, não seria necessário ressolicitar as informações nesse caso. E aqui, tratando brevemente também do argumento da Advocacia Geral da União, de que o parágrafo 6º, incluído pela lei de conversão, no sentido de que as disposições desse artigo impugnado não afastam as regras de licença ambientais e outros atos autorizativos previstos na Lei Complementar 140, traria a perda de objeto para a questão, no que se refere à questão ambiental, também entendemos que isso não é suficiente para corrigir a inconstitucionalidade da norma que veio na medida provisória. Em primeiro lugar, se cria uma clara contradição entre o parágrafo 6º e o parágrafo 1º da norma, uma vez que persiste no parágrafo 1º que o simples termo de compromisso seria necessário para concessão automática, sem qualquer análise humana, e o cumprimento das normas de segurança sanitária, ambientais e de prevenção contra incêndio. Em segundo lugar, excelências, é importante ressaltar que, ainda que a Lei Complementar 140 seja efetivamente aplicada, e é necessário que essa Corte dê interpretação nesse sentido, é importante dizer que não são apenas procedimentos de licenciamento ambiental que estão sendo, digamos assim, afastados por essa norma. Podemos dizer aqui, por exemplo, apenas no que se refere ao IBAMA, para nos limitarmos à esfera federal. Autorização de supressão de vegetação, ASV, concedida pelo IBAMA como prévia do licenciamento ambiental. Dentro das interpretações possíveis dessa norma, há a possibilidade de que essa autorização poderá ser concedida mediante simples termo de consentimento da empresa, sem qualquer análise humana. Autorização ambiental para transporte de produtos perigosos, também um outro tipo de autorização concedida pelo IBAMA. E aqui, como último exemplo, licença para porte e uso de motosserra, a LPU, que é um tipo de autorização concedida pelo IBAMA, não se refere a licenciamento ambiental, mas que deve ser cumprida, por exemplo, por estabelecimentos que vendem equipamentos como motosserra. Então, a simples previsão na lei, no parágrafo 6º, de que o licenciamento ambiental deve ser cumprido, o que é óbvio, não afasta o grau, o risco de violações ao meio ambiente ao qual estamos expostos com a manutenção dessa norma, uma vez que existem outros tipos de autorização e concessões que não estão vinculadas ao procedimento legal de licenciamento ambiental. Portanto, dentro da jurisprudência dessa Corte, dentro das razões trazidas aos autos pelos requerentes, entendemos que a ação direta de constitucionalidade persiste em seu objeto e pedimos aqui, ao final, que seja julgada integralmente procedente pela inconstitucionalidade da norma. Muito obrigado, uma boa tarde. Muito obrigado.
doutor Felipe Santos Correia. Passo a palavra agora, aqui também presente, a Sua Excelência, o ministro Bruno Bianco Leal, advogado-geral da União. Muito obrigado, Excelência, presidente, ministro Luiz Fux, excelentíssima relatora, ministra Carmen Lúcia, excelentíssima vice-presidente, ministra Rosa Weber, excelentíssimos ministros, excelentíssima vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Araújo, senhores advogados, públicos e privados, senhoras e senhores. Excelências, o partido autor, como já dito, busca, por meio de processo de controle concentrado de constitucionalidade, impugnar 2 artigos da Lei 11.598 de 2007, cujas redações foram estabelecidas pela medida provisória 1040 de 2021, convertida na Lei 14.195 de 2022. São os seguintes artigos, já ditos aqui pelo nobre colega, artigo 6º-A e artigo 11A, ambos da Lei 14.195. Para iniciar, Excelências, em caráter preliminar, eu gostaria de registrar a prejudicialidade da presente ação, direta em virtude da ausência do adequado aditamento inicial quando da conversão da medida provisória em lei, matéria pouco citada pelo nobre advogado. E ela inclui alterações substanciais no texto impugnado. Foi muito bem dito no relatório da eminente ministra Carmen Lúcia que o ponto que toca aqui é o ponto exclusivamente ambiental. E a legislação veio, após longo processo de discussão no Congresso Nacional, foi alterada, ela veio a ser alterada pelo Congresso Nacional justamente para se incluir a ressalva expressa quanto à questão ambiental, fazendo aqui uma exceção muito clara relativa ao respeito irrestrito à legislação ambiental, ainda que os casos sejam de licença de concessão automática. Portanto, Excelências, esse aditamento, eu ressalto, o autor sustenta que não houve alteração substancial à nova legislação. No entanto, me parece um pouco contraditório. Ao se alegar que não houve alteração substancial, o autor entra, repito, em contradição. Já visto aqui, em suma, a sua fundamentação expressa para a declaração de inconstitucionalidade tem, por essência, questionar justamente a alteração de regras de licenciamento ambiental. O que, como ressaltado, Excelências, a legislação se alterou nesse ponto, trazendo uma ressalva expressa após, repito, a atuação congressual. O Congresso Nacional atuou e trouxe uma alteração específica do ponto de vista ambiental, criando uma exceção específica e acabando, no meu ponto de vista, e no entendimento da Advocacia Geral da União, extirpando qualquer alegação possível de inconstitucionalidade, já que, em que pese tenhamos um procedimento mais célere, que muito bem lembrado também novamente pela eminente ministra relatora, muito bem-vindo ao país, para que busquemos mais competitividade, menos burocracia. Está muito claro, ministro Edson Fachin, que na prática, quando estivermos diante de algo que coloca em choque a legislação ambiental, ela obviamente deverá ser respeitada. Então, na prática, todo e qualquer vício que veio ou que viesse a ser alegado pela parte autora, no meu ponto de vista e no ponto de vista da Advocacia Geral da União, foi absolutamente resolvido durante a tramitação e conversão da medida provisória em lei. Trago aqui também que o nobre advogado, no dia de ontem, por volta das 9 horas da noite, fez o aditamento da petição inicial. Isso, de fato, é bem-vindo. No entanto, na ótica da Advocacia Geral da União, não supre esta questão, tendo em vista que não se toca, não se traz à lume a alteração específica. E a alteração específica, repito, obviamente, tem o condão de resolver toda e qualquer questão relativa ao ponto ambiental. Passando ao mérito, uma vez superada a questão preliminar, que na ótica da Advocacia Geral da União já traria de plano a necessidade do não conhecimento da presente ação direta de inconstitucionalidade, no mérito, eu destaco que a finalidade da alteração legislativa é meramente estabelecer um procedimento de simplificação e facilitação de abertura de empresas, não havendo qualquer impacto, repito, sobre a legislação ambiental. Na ótica do governo federal, esse impacto já não havia, já que a lei ambiental, obviamente, e aqui foi muito bem lembrado pelo nobre advogado, já deveria ser respeitada sempre em todas as situações. No entanto, agora, após tramitação, temos isso de maneira expressa
na nova legislação convertida, produto da conversão da medida provisória em lei. Para exemplificar essa afirmação, excelências, vejamos que o artigo 6º-A automatiza o procedimento para abertura de sociedades empresárias que se enquadram na classificação de risco médio, presidente Fux. E o dispositivo ao qual faço menção não dispensa ou torna dispensável qualquer tipo de documento necessário à regulamentação ou à regularização de uma atividade empresarial. Muito ao contrário, ele deixa expresso e explícita a necessidade de que o empresário cumpra, sob as penas da lei, antes do início da sua atividade, todas as exigências das normas de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios. Portanto, excelências, não obstante a concessão mais célere, isso não retira a obrigação do empresário de comprovar, antes do início das atividades empresariais, o cumprimento de toda a legislação, seja ela sanitária, seja ela ambiental, ou mesmo de prevenção contra incêndios, e, obviamente, nem poderia ser diferente. Na mesma linha, excelências, é a disciplina normativa expressa do também impugnado artigo 11A, que, por sua vez, tem a finalidade de vedar coleta de dados em duplicidade. Então, muito diferente do que foi dito aqui em plenário pelo nobre advogado que me antecedeu, não há uma negativa ou uma proibição para que se exija documentos dos empresários. Muito pelo contrário. Obviamente, a rede é um sistema integrado, ministra Rosa Weber, que quando o sistema e órgãos da própria rede já têm acesso a essa documentação, a legislação diz que ela não seja exigida novamente. Isso é quase que uma decorrência lógica e um respeito aos cidadãos, especialmente aqueles que querem empreender no Brasil. Se eles já forneceram a documentação necessária a um órgão que faz parte do mesmo sistema de integração que fazem parte outros órgãos ambientais ou que fazem parte da questão de licenciamento ou de órgãos necessários à concessão de uma licença, por óbvio, o governo federal ou integrantes desses órgãos não devem exigir novamente a mesma documentação. Isso é decorrência lógica de um respeito a todo e qualquer cidadão que queira empreender no Brasil. Portanto, não há obrigatoriedade, ministra Carmen Lúcia, ou proibição de exigências de novos documentos. Assim, uma lógica muito simples e muito corriqueira de não se exigir duplamente o mesmo documento que o empresário já forneceu para órgãos de um mesmo sistema. Desse modo, excelências, nenhum dos artigos impugnados, na nossa ótica, dispensa o cumprimento de quaisquer dos requisitos fixados em outras legislações, em especial as exigências de licenciamento ambiental ou toda e qualquer exigência da legislação ambiental. Repito uma vez mais para que não tenhamos qualquer dúvida. Obviamente, a concessão ela é mais célere, a concessão ela é mais rápida e ela é desburocratizada. No entanto, excelentíssimo presidente, ela não afasta em hipótese alguma a legislação ambiental ou qualquer outra legislação pertinente que faça necessário, ou que se faça necessário para a concessão da licença. Portanto, o procedimento de facilitação não abrange a abertura de toda e qualquer sociedade, somente aquelas sociedades que terão um procedimento simplificado, na prática, aquelas de risco pequeno ou de risco médio. As de risco pequeno, sim, serão automatizadas e as de risco médio serão simplificadas, mas, repito, sempre observando a legislação de regência, especialmente, e no caso que nos toca, a legislação ambiental. O grau de risco de atividades, excelências, também, diferentemente do que foi dito pelo nobre advogado que me antecedeu, de acordo com a resolução número 62 do Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, o CGSIM, ele é definido justamente de acordo com o nível de perigo potencial de ocorrência de danos à integridade física, à saúde humana e ao meio ambiente em decorrência do exercício da atividade econômica. Portanto, é um comitê que a lei cria, que é o CGSIM, que elege ou que cria ou que define justamente o nível de perigo potencial e que diz quais são aquelas atividades. Portanto, não é algo discricionário, mas sim um comitê que diz quais são as atividades de risco médio e atividades de risco pequeno. Reitero aqui, excelências, que consta expressamente do artigo 6º-A que as disposições do artigo não afastam as regras de licenciamento e os outros atos autorizativos
previsto na Lei Complementar 140. Portanto, não são só, excelências, as regras de licenciamento ambiental, mas todos aqueles atos previstos na legislação ambiental, portanto, deverão ser absolutamente observados diante da concessão, ainda que a atividade seja de risco médio. Portanto, não se afasta, em hipótese alguma, a legislação ambiental. Além disso, excelências, também está expresso no artigo 6º que a simplificação para abertura de empresa não implica em qualquer tipo de óbice à fiscalização. Muito pelo contrário, não estamos aqui a se tratar ou a se criar, uma imunidade à fiscalização. Muito pelo contrário, mas apenas uma simplificação de procedimentos de aberturas de sociedades empresárias em São André Mendonça. Portanto, a fiscalização permanece rígida e da maneira como sempre foi, de ofício ou por meio de denúncias. Não há qualquer tipo de óbice ou qualquer tipo de alteração relativa à fiscalização. Estamos aqui a tratar, sim, de simplificação de abertura de sociedades. No entanto, se mantém absolutamente rígido, repito, toda e qualquer legislação, todo e qualquer procedimento relativo à fiscalização, seja ela de ofício ou seja ela por provocação por meio de denúncia. O outro ponto, excelência, que eu gostaria de esclarecer é que o artigo 6º, também da Lei 11.598, a citada lei, foi editado para viabilizar a criação de uma classificação nacional de atividades de risco médio, que é algo que a legislação carecia. Portanto, excelências, estados, entes federados que não têm essa legislação ou que não têm um procedimento simplificado, portanto, não têm atividades como poupa-tempo ou como outras atividades que simplificam a abertura de empresas, muito bem-vindo isso para o nosso Brasil, para que o país seja competitivo, eu repito, podem se valer dessas legislações que trarão agora uma classificação quanto ao risco e, portanto, serão mais simples e poderão se valer de um procedimento simplificado para que tenhamos, de fato, uma menor burocratização dessas atividades econômicas no Brasil. Essa classificação nacional ela deve ser observada por todos e, portanto, repito, poderá ser utilizada por todos os entes federados. Vale relembrar também, excelências, que a classificação nacional de risco médio, por ser estabelecida, repito, pelo CGSIM, ela conta com expertise de representantes de órgãos e entidades incumbidos pela proteção do meio ambiente também, e não só órgãos de governo federal, tanto quanto membros do governo federal e também da esfera estadual, distrital e também municipal, repito, algo que comprova uma vez mais que não será algo discricionário do governo federal. Eu passo agora rapidamente ao segundo ponto, já citado aqui de maneira rápida por mim, que é o artigo 11A da citada lei, em relação ao qual, igualmente, não vislumbramos qualquer ofensa às normas constitucionais. Esse dispositivo, meramente, excelências, ele veda, repito, a coleta de dados em duplicidade, em homenagem ao respeito, melhor dizendo, ao cidadão brasileiro que busca empreender no Brasil. Portanto, ele evita exigências de medidas desnecessárias, tendo em vista que todos os órgãos de fiscalização fazem parte da Rede Sim. Essa Rede Sim é a Rede Nacional para a Simplificação de Registros da Legalização de Empresas e Negócios. Portanto, os órgãos que fazem parte da Rede Sim, ministro Fux, por óbvio, não poderão exigir duplamente o mesmo documento já exigido por um órgão que faz parte da Rede Sim. Agora, isso não traz qualquer obstáculo para que, na eventualidade ou na necessidade de um novo documento, também o órgão da Rede Sim possa ressolicitá-lo ou fazer com que o empresário ou o empreendedor o apresente novamente, mas sim um dispositivo legal que, repito, em respeito ao cidadão que empreende, traz ali uma obrigação ou uma necessidade ou uma orientação para que não se busque se exigir novos documentos daquele empresário que de boa fé já o forneceu, evitando assim a burocracia e o desrespeito que nós vimos no Brasil de há muito com relação àquelas pessoas que buscavam empreender no Brasil. Portanto, não há nenhum tipo de proibição, não há nenhum tipo de restrição, mas sim um respeito ao cidadão que quer de fato, contribuir com a sociedade brasileira e contribuir com o desenvolvimento nacional. Portanto, excelências, repito, não há, no entendimento da Advocacia Geral da União, qualquer inconstitucionalidade nos dispositivos impugnados, legitimamente editados pelo Poder Público e também confirmados pelo Congresso Nacional, quando da conversão em lei. A conversão em lei foi expressa e trouxe um dispositivo que, na minha ótica, supre em totum a discussão que aqui se busca, resolvendo amplamente e de maneira expressa a questão ambiental,
colocando de maneira clara que toda e qualquer norma ambiental deve ser respeitada e terá precedência em relação a toda e qualquer concessão mais rápida, mais ágil e mais célere. Portanto, a legislação ambiental agora, de maneira expressa, deverá ser respeitada. Nesse ponto, repito, não há qualquer inconstitucionalidade e, na prática, certamente, essa questão já foi resolvida. Então, com essas breves considerações e agradecendo muito a atenção de Vossas Excelências, a Advocacia Geral da União requer o não conhecimento da presente ação e, no mérito, eu pugno pela improcedência dos pedidos e agradeço uma vez mais e uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Doutor Bruno Bianco, ministro da Advocacia Geral da União, retorna a palavra agora a Sua Excelência, ministra Carmen Lúcia, para o voto. Pois não. Senhor presidente, senhores ministros, senhora vice-procuradora-geral, senhores advogados, com cumprimento especial aos que assomaram à tribuna, que sempre trazem as chegas necessárias. Este caso inicialmente estava para ser, como eu apliquei o artigo 10, para ser objeto de conhecimento e apreciação em relação à cautelar. Eu estou propondo a conversão, senhor presidente, considerando o princípio da duração razoável do processo, que já está devidamente instruído. Nesta ação direta, são questionadas é questionada a validade constitucional de dois dispositivos, basicamente, do que era a medida provisória 1040, que se converteu na Lei 11.598, alterando a 11.598, e houve, então, a conversão dela na Lei 14.195, de 2021. O que se tem no artigo 6º da norma questionada e do seu parágrafo 1º, basicamente sem prejuízo do disposto no inciso 1 do caput do artigo 3º da Lei 3.874, nos casos em que o grau de risco de atividade seja considerado médio, na forma prevista no artigo 5º desta lei, o alvará de funcionamento e as licenças serão emitidos automaticamente, sem análise humana, por intermédio do sistema responsável pela integração dos órgãos e das entidades de registro nos termos estabelecidos em resolução. O alvará de funcionamento será emitido com a assinatura de termo de ciência e responsabilidade do empresário, sócio ou responsável legal, pela sociedade, que firmará compromisso, sob as penas da lei, de observar os requisitos exigidos para o funcionamento e o exercício de atividades econômicas constantes de objeto social, para efeito de cumprimento das normas de segurança sanitária, ambientais e de prevenção contra incêndio. Foi introduzido pela lei o parágrafo 6º, segundo o qual as disposições deste artigo não afastam as regras de licenças ambientais, que já foi mencionado aqui, como se isso fosse necessário para que, então, o objeto desta ação tivesse sido prejudicado. E o outro dispositivo é o inciso 2. Então, se cria exatamente o registro automático, a licença automática, para todas as atividades empresariais. O de que estamos cuidando aqui é, basicamente, das licenças ambientais, que estariam incluídas, como eu disse. A norma é bem-vinda no sentido de uma desburocratização, para usar uma expressão mais comum. O inciso 2 do artigo 11A da norma dispõe que não poderão ser exigidas no processo de registro de empresários, incluídos produtores rurais estabelecidos como pessoas físicas e de pessoas jurídicas, realizado pelo Redesim. 3. Coletas adicionais a realizada no âmbito do sistema responsável pela integração, a qual deverá ser suficiente para a realização de registro e das inscrições, inclusive no CNPJ, e para a emissão das licenças e dos alvarás para o funcionamento do empresário ou da pessoa jurídica. Ou seja, aqui é a proibição de se obter uma nova coleta de dados para o esclarecimento. Não houve aditamento, como já foi, eu disse no início, e foi reiterado agora na tribuna, o que levou, então, ao pedido da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral no sentido do não conhecimento. Nós temos uma larga jurisprudência no sentido de que quando há repetição da norma, não há o prejuízo, porque a norma continua em vigor, teria que haver, então, uma outra ação, com os mesmos termos, do mesmo jeito, para que houvesse o questionamento. Portanto, eu estou, senhor presidente, afastando a preliminar
de não conhecimento por ausência de aditamento. Aqui se tem, portanto, e nós vamos cuidar da possibilidade ou não do licenciamento ambiental automático entre os outros licenciamentos que foram assim postos pela lei. Como eu disse, a medida provisória foi convertida, mas manteve-se o regramento nos termos em que se tinha. Ressalva feita a este parágrafo que excluía para licenças ambientais o cumprimento da Lei Complementar 140. Mas nós mesmos aqui já cuidamos de todo o Código Florestal e tudo mais, e há outras licenças que precisam de ser cumpridas e que, portanto, fragilizariam a matéria ambiental. Estou citando a jurisprudência no sentido de que, aspas, da ministra Rosa Weber, por exemplo, apenas a modificação substancial promovida durante o procedimento de deliberação e decisão legislativa de conversão de espécies normativas configura situação de prejudicialidade superveniente. Esta é a ação direta de inconstitucionalidade 5709, que Sua Excelência, na esteira da jurisprudência, afastou o prejuízo preconizado. É um partido político, portanto, tem legitimidade, estou reconhecendo, e no mérito, senhor presidente, eu estou reiterando, e não vou fazer leitura, o que nós, nas últimas 3 semanas, estamos discutindo: o direito de cada pessoa e de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a vedação do retrocesso em matéria de direito ambiental. Estou transcrevendo as normas constitucionais, incluída aí o artigo 170, inciso 6, que afirma que a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e da livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames de justiça social, observado o princípio da defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Fiz a leitura do dispositivo exatamente porque o que o autor questiona é, com a implantação dessa licença automática e sem a mão humana, sem que houvesse uma análise humana de cada condição, nós teríamos a possibilidade de uma fragilização e de cada vez mais obter-se esse tipo de licença, afastando tanto o princípio da prevenção como o princípio da precaução e, portanto, em contrariedade ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O que a Advocacia Geral da União põe de maneira firme é que, como se introduziu na conversão, neste artigo 6º-A, o parágrafo 6º, segundo o qual as disposições deste artigo não afastam as regras de licença ambientais e outros atos autorizativos previstos na Lei Complementar 140, e, como eu disse, como há outras normas que exigem mais cuidados, tudo que nós falamos aqui nos últimos dias, eu mantenho como sendo necessária a avaliação da possibilidade ou não de se ter um relaxamento ou uma fragilização, especialmente dos princípios da formalização ambiental, da precaução, da prevenção. Esta rede nacional para a simplificação é uma rede de, aspas, sistemas informatizados necessários para registrar e legalizar empresas e negócios, tanto no âmbito da União como dos estados e municípios. Tem como objetivo permitir a padronização dos procedimentos, o aumento da transparência e a redução dos custos e dos prazos de abertura de empresas, o que agora foi enfatizado pelo ministro Bruno Bianco. Todo este processo informatizado é composto pelos sistemas das instituições que dele participam com comunicação automática. Entre os parceiros estão os órgãos de registro, que são as juntas comerciais, cartórios de registro civil de pessoas jurídicas, administrações tributárias nos 3 entes da federação e órgãos licenciadores, especialmente o Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e de Meio Ambiente. No artigo 5º da lei 11.598, que é de 2007, se estabelecem diretrizes e procedimentos para simplificação e integração deste processo. E a chamada Lei de Liberdade Econômica, no inciso 1 do artigo 3º da Lei 3.874, se prescreveu realmente o direito de desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se vale exclusivamente da propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de atos públicos de liberação da atividade econômica. Portanto, estão dispensados no Brasil atos públicos de liberação de atividades econômicas
consideradas de baixo risco para obtenção de licenciamento neste sistema. No caso, no entanto, o que se objetiva, ou que se tem na norma, é a possibilidade de ampliação da desburocratização estatal dos procedimentos para liberação de atividades econômicas, flexibilizando o procedimento de licenciamento, também para as atividades econômicas consideradas de médio risco, porque de baixo risco já se tinha na Lei de Liberdade Econômica. No artigo 5º-A desta lei, 14.195, se define o que é uma atividade de médio risco. A resolução disporá sobre a classificação de risco das atividades, válida para os integrantes do REDESIM, a ser observada na ausência de legislação estadual, distrital, municipal específica, sem prejuízo do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 13.874. A definição, portanto, do grau de risco de atividade econômica pelo qual decorre a isenção ou não da obtenção de licenças é determinada por ato do Poder Executivo Federal, na ausência de legislação estadual ou municipal. E a diversidade de classificação das atividades consideradas como de alto, médio e baixo risco põe, então, em situação de insegurança a concessão ampla e restrita de autorização, conforme o grau de risco de atividades e exercícios com potencial de danos ambientais e sanitários, sendo que isso será feito de forma automática e com a participação apenas do empresário, como li num dos dispositivos. Esta simplificação para a emissão do alvará de funcionamento e de licenças de empresa, nos casos em que o grau de risco da atividade seja considerado médio, nos termos de classificação estabelecido em ato do poder público, é que, a meu ver, senhor presidente, no caso específico, reitero, ainda uma vez, ofende, de matéria ambiental, ofende às normas constitucionais de proteção ao meio ambiente, em especial o princípio da precaução ambiental. É que o alvará de funcionamento e as licenças, então, serão emitidas sem análise humana, possibilitando que aquelas licenças sejam concedidas e fiscalizadas somente após a liberação da atividade, nos termos do que dispõe o parágrafo 4º do artigo 6º-A da Lei 14.195. A norma impugnada institui sistema de aprovação mecânico e instantâneo do requerimento de licenciamento para atividades de médio risco, no qual apenas o interessado registra a solicitação para que obtenha os alvarás e as licenças de funcionamento. O acréscimo do parágrafo 6º, que eu disse, no qual se afirma que serão respeitadas as normas referentes a licenças constantes da Lei Complementar 140, que teria sido feito exatamente com o fim de atestar que as normas referentes ao licenciamento ambiental sejam consideradas específicas e, portanto, não agrediriam, de alguma forma, o sistema constitucional, não obstaria, no entanto, o licenciamento automático em atividades consideradas de médio risco. A automaticidade do procedimento para emissão de licenças para atividade de risco médio em matéria ambiental, neste quadro, contrariaria as normas constantes de legislação específica que regulam o licenciamento ambiental. Esse licenciamento foi instituído pela Lei 69.38 de 81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Estou transcrevendo o artigo 10, daquela lei, no qual se tem que as atividades econômicas potencial ou efetivamente causadoras de impacto ao meio ambiente, como qualquer outra, capaz de interferir nas condições ambientais, estão sujeitas ao controle estatal. E a lei complementar mencionada, Lei Complementar 140, que trata da repartição de competências sobre a matéria em cooperação entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios, nas ações decorrentes do exercício de competência relativas à proteção das paisagens naturais, proteção ao meio ambiente, combate à poluição em qualquer de suas formas e a preservação das florestas, fauna e flora, estabelece expressamente que o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais efetivo ou potencialmente poluidores ou capaz, sob qualquer forma, de causar degradação, é que constitui, portanto, essa licença. Ele se caracteriza, portanto, por procedimento administrativo que pode incluir, a depender
do potencial de degradação e impacto, o estudo previsto no inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição, o que, aliás, nós temos previsto até em decreto presidencial 99.274, de 90, e a resolução de 97.237 do CONAMA. No inciso 4 do parágrafo 4º do artigo 225 da Constituição, se estabelece forma de regulamentação do estudo prévio de impacto ambiental, impondo sua exigência à atividade potencialmente causadora de significativa degradação ao meio ambiente. Isto está da mesma forma, e nós já citamos várias vezes nas últimas assentadas, na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente, princípio 17 daquela declaração, e por isso é que a função de controlar as atividades efetivas ou potencialmente degradantes ao meio ambiente é estabelecida no inciso 5 do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição. Ali se dispõe que, para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecológico equilibrado, compete ao poder público controlar a produção, a comercialização, o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Logo, o licenciamento ambiental dispõe de base constitucional e não pode ser suprimido por lei, nem simplificado a ponto de ser esvaziado, a ponto de constituir realmente uma abertura possível de algo que é feito só pelo empresário com controle precário e a posteriori. Salvo se a norma apresentasse outro instrumento apto a assegurar a proteção do meio ambiente. Eu estou citando a nossa jurisprudência nesta matéria, afirmando que a dispensa de licenciamento ambiental só é possível em cada caso examinado, por decisão tecnicamente fundamentada do órgão ambiental, que comprove que a atividade específica não é potencial nem efetivamente poluidora, nem agressiva ao meio ambiente, e a dispensa prévia, obtenção de licença simplificada ou automática, nos termos do ato normativo, abrangendo situações gerais, por isso mesmo, apenas em matéria ambiental, que é o objeto desse exame, contraria aquelas previsões constitucionais, não podendo ser admitida por não ser aceitável que esse procedimento se transforme num salvo-conduto para as atividades que não querem se submeter ao controle ambiental prévio. E aqui eu faço uma referência, senhor presidente, no voto, à circunstância de que, desde as primeiras assentadas no julgamento dessa matéria, nós estamos atentos à circunstância de que estamos tendo cada vez mais desmatamento, queimadas, grilagem de terras nas áreas específicas, cuidamos, no caso da floresta amazônica, exatamente para depois tentar uma regularização. E se é só pelo empresário, nós temos aqui uma possibilidade de não se ter o controle feito de maneira eficaz. Esta norma, portanto, inova no ordenamento jurídico pela criação da licença automática para atividades de risco médio, sem análise humana neste sistema, sem apresentar compatibilidade dessa automaticidade para obtenção da licença com as normas de licenciamento ambiental em vigor e pelas quais se assegura a proteção do meio ambiente com igual ou maior qualidade. O segundo dispositivo, presidente, que é o inciso 3 do artigo 11 da Lei 14.195, o autor alega que o artigo 11 impõe desnecessário obstáculo de trabalhos de análise para a concessão de licenças e alvarás, sobretudo para os empreendimentos de alto risco. É a possibilidade de coletas de dados, portanto, não poderão ser exigidos no processo de registro de empresas, de empresários, incluídos produtores rurais estabelecidos como pessoas físicas e de pessoas jurídicas, coletas adicionais à realizada no âmbito do sistema responsável pela integração. Parece que realmente se vê da coleta adicional, ao contrário do que afirmou o nobre ministro advogado-geral da União, pelos órgãos responsáveis, é a realizada no espaço próprio do sistema responsável pela integração para a emissão das licenças e alvarás para o funcionamento da atividade do empresário e da pessoa jurídica, quer seja licença ambiental ou não. Como a função social da empresa é prevista constitucionalmente, a liberdade comercial tem limites no direito fundamental à proteção do meio ambiente e nas normas constitucionais, havendo de ser observados princípios ambientais
que possam afetar ao meio ambiente, não tenho como válida este afastamento. Estou também mencionando aqui a necessidade, que já foi atestada por este Supremo Tribunal, de observância ao princípio do desenvolvimento sustentável, sobre o qual tanto falamos nos votos das últimas sessões, e demonstramos que a atividade econômica não pode ser exercida em desarmonia com os princípios destinados à proteção do meio ambiente, como está na Constituição, de maneira expressa. Estou citando a jurisprudência desta Casa, por exemplo, na medida cautelar na ação direta de constitucionalidade 3540 e transcrevendo a passagem do voto do relator, ministro Celso de Mello. Esta vedação de coleta adicional de dados que não tenham sido disponibilizados na rede, previamente ou no ato do protocolo do pedido de licenciamento pelos órgãos competentes, parece-me desarrazoado, em especial quando se tratar de licenciamento ambiental, porque isso retira do órgão responsável, no momento da concessão da licença ou alvará, se fizer necessário, adição de dados ou documentos que comprovem a regularidade da empresa. O advogado-geral da União afirmou que esta vedação à coleta de dados seria em duplicidade e simplificaria o procedimento de abertura de empresas sem impor prejuízo à fiscalização do poder público. Mas o exame prévio de informações para a concessão de eventual licença ou liberação de alvará sobre a regularidade da empresa pelo órgão responsável evidencia-se melhor opção quando se tratar jurídica, constitucionalmente, em especial de atividades econômicas exercidas com possível consequência ao meio ambiente. E foi demonstrado nos autos, e o advogado do autor deixou claro aqui que há várias atividades que podem, sim, impactar o meio ambiente, a qualidade do meio ambiente, portanto, em afronta ao princípio constitucional. O princípio da prevenção e a qualificada proteção extraída do princípio da precaução, que já foi assentado em tantas ocasiões aqui, exige bem que não se pode atuar em direção à mitigação dos riscos ambientais. Estou citando doutrina e jurisprudência neste sentido, não estou repetindo, senhor presidente, porque todos esses princípios foram muitas vezes aqui nas últimas assentadas, reiterados como sendo a própria estrutura do sistema constitucional ambiental. E é exatamente isso que se põe aqui como base e fundamentação deste voto. Tenho para mim que, pela interpretação das normas da Constituição de 1988, há de se adotar como diretriz o que for necessário para antecipar-se aos riscos de danos que se possam causar ao meio ambiente. Não se resolve crise econômica com a criação de outras crises que poderiam ser gravosas ao meio ambiente. Estou citando passagem do voto do ministro Edson Fachin no julgamento da ação direta de constitucionalidade 5547, que assentou que o desenvolvimento sustentável tem 3 dimensões, econômica, social e ambiental, que devem ser integradas e equilibradas, e que este necessário equilíbrio orienta a interpretação sobre a alegação de ofensa ao princípio da vedação ao retrocesso. Estou citando uma passagem mais longa, mas afirmando que a competência normativa exige observância da concretização social dos direitos fundamentais, especialmente, no caso, os ambientais, assentados na Constituição da República, pelo que as normas infraconstitucionais que lhes sejam contrárias ou sirvam de óbice à sua realização, que visem eliminar ou reduzir conquistas constitucionalmente ambientais, não podem ser consideradas válidas. Por isso, senhor presidente, eu estou votando no sentido de conhecer da presente ação, tendo por objeto disposto no artigo 6º-A, inciso 3, do artigo 11-A da Lei 14.195/2021, que é fruto da conversão da medida provisória 1040, convertendo o julgamento da medida liminar em julgamento de mérito e julgando parcialmente procedente o pedido para dar interpretação conforme aos 2 dispositivos, excluindo a sua aplicação apenas às licenças ambientais que se submeterão aos procedimentos e previsões da legislação específica ambiental. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia, pelo percussiente voto que acaba de proferir. Vou colher os demais votos depois do intervalo. Então, suspendo a sessão. Se Vossa Excelência me permitir, claro. Eu vou estar de volta no intervalo, mas como eu vou ter um voo, tenho medo de não ter a votação chegada até mim, eu vou antecipar apenas o acompanhamento
mas, se der tempo, eu faço um voto normal. Mas eu estou acompanhando a eminente relatora. Eu computarei o seu voto. Então, suspendo pelo tempo regimental a sessão.